Descubra o incrível segredo que transformou a vida da filha do milionário em 30 dias. Clara, uma jovem de 22 anos, observava a Avenida Paulista pulsar de vida, cercada por prédios que pareciam tocar o céu. O café onde estava, um espaço moderno e cheio de arte, parecia convidar sua alma adormecida a despertar. Como uma flor que brota na rachadura do asfalto, Clara começou a redescobrir a artista que havia sido sufocada sob as exigências do pai, um empresário que não aceitava nada além da perfeição. Ele sempre dissera que o caminho para o sucesso era traçado em reuniões frias e números em ascensão, enquanto suas paixões ficavam esquecidas entre os ladrilhos da realidade. Naquele momento, o aroma do café misturava-se com o desespero de Clara. Sentiu um calor subindo pelo rosto ao se deparar com um desenho que começou a traçar em um guardanapo. Era uma representação de seu eu verdadeiro, algo que ela havia escondido por tanto tempo. Mas a culpa consumia. O coração disparado batia em seu peito, como se soubesse que cada traço era um passo em direção à liberdade. Por semanas, Clara viveu em um dilema, sua verdadeira essência contra a pressão imposta por seu sobrenome. Certa noite, decidiu se inscrever em um curso de artes na Vila Madalena. Assim que entrou na sala de aula, algo dentro dela despertou. Mulheres sentadas ao seu redor trocavam experiências que rasgavam a cortina de sua vida. Aqui, ser autêntica era o verdadeiro sucesso. E Clara, por alguns instantes, deixou de lado o peso do mundo, como se pudesse voar entre as cores que preenchiam o ambiente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se transformaram em um turbilhão de emoções e criações. A cada pintura, Clara falava sobre amor, dor e aceitação. Mas a sombra do desapontamento do pai a seguia como um eco. Lembrava-se das promessas de apoio, sempre que seguisse o caminho que ele desejava. Porém, a vida não é um mar de rosas e tudo desabou quando ele entrou na galeria em que suas obras eram expostas. O choque em seu rosto era claro. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Você acha que pode ser feliz fazendo esses rabiscos? As palavras ardentes do pai a feriram como um golpe. O coração de Clara parecia querer sair pela boca, enquanto lágrimas se acumulavam em seus olhos. Sua voz embargada, finalmente, revelou histórias do passado que ele nunca quis ouvir. As memórias da mãe artista, que havia lutado e sofrido para encontrar seu espaço, ecoavam em sua mente. Ela sempre quis que Clara seguisse o que amava. E ali estava ela, prestes a se despir do medo e abrir as portas que antes estavam trancadas. Mas a pergunta pairava no ar: o amor que sentiram um pelo outro seria suficiente para romper as correntes que as expectativas familiares haviam imposto? Nesse cenário de São Paulo, com suas luzes e sombras, Clara estava prestes a descobrir que sua verdadeira jornada mal tinha começado, e que cada passo para ser quem realmente era a chave para sua liberdade. Clara sentiu o peso daquelas palavras ecoando dentro dela, como um tambor batendo no peito. O olhar desapontado do pai, tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante, fez sua cabeça girar. Como uma tempestade que se aproxima, uma onda de sentimentos a atingiu de cheio, raiva, tristeza, mas também uma determinação crescente. Chega, ela gritou para si mesma. O tempo de se esconder havia acabado. Enquanto se afastava da galeria, Clara respirou fundo. O ar quente da avenida invadiu seus pulmões, aquecendo seu espírito. Ela precisava falar. Precisava colocar em palavras tudo o que tinha guardado. Pensou em sua mãe, nos ensinamentos dela, nas cores que preenchiam suas telas. O desejo de criar e expor sua verdade agora pulsava mais forte do que qualquer pressão externa. Nos dias seguintes, Clara mergulhou ainda mais nas aulas de arte. As tintas viravam suas amigas, os pincéis, aliados. Mais do que criar, ela aprendia a se libertar.
As horas passaram como minutos, e cada novo quadro que pintava era uma faceta de sua alma exposta ao mundo. Era um grito silencioso, uma forma de afirmar: eu existo, eu sou mais do que uma expectativa. E no meio desse turbilhão, Clara conheceu Lia, uma colega de classe que era a personificação da liberdade. Lia a inspirou a olhar para a vida com outros olhos, a perceber que ser diferente era uma virtude. Juntas, as duas se tornaram inseparáveis, compartilhando risadas e desafios, pintando seus sonhos em um grande mural que enchia a sala de aula de cores vibrantes. Porém, mesmo cercada de novas amigas, a figura do pai era uma sombra constante. Uma noite, enquanto Clara trabalhava em um novo projeto em casa, ele entrou, a expressão impassível. O coração dela disparou. Não sabia se estava pronta para mais um confronto. Ele observou a tela, repleta de cores intensas e formas livres. Abrindo a boca para comentar, a verdade não saiu em palavras, mas em expressões reveladoras. Clara viu um brilho nos olhos dele, algo que não via há muito tempo. É bonito, ele finalmente se atreveu a dizer. As palavras saíram como um sussurro. Clara sentiu que, naquele momento, era como se o passado e o presente se colidissem. Uma chance para mudar tudo estava diante dela. Por que não me apoiou antes? Por que não acreditou em mim? Clara decidiu colocar tudo em jogo. Eu só quero ser quem sou, pai. Não quero viver sob a sua sombra. As palavras flutuaram no ar, pesadas como um vento de tempestade. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Clara sentia um mix de esperança e medo. O pai a encarava, perdido em seus próprios pensamentos, tentando desvendar os porquês de toda a vida que havia moldado sua filha à sua imagem e semelhança. E, naquele momento, Clara percebeu que, independentemente do que acontecesse, aquele era o primeiro passo. Seria aquele o início de uma nova era em sua relação com o pai? Ele finalmente enxergaria que Clara era mais do que sua herdeira? No fundo da alma, ela esperava que sim, mas ainda havia muitas camadas a se desvendar. Mas logo, uma surpresa inesperada iria abalar ainda mais as bases do que já era um mundo em transformação. Clara não tinha ideia de que uma revelação sobre seu passado estava prestes a mudar tudo novamente. Clara acordou naquela manhã com um nó no estômago. O que era aquela sensação? Como um pressentimento que pairava no ar, a inquietude a acompanhava. Era dia de apresentar seu novo quadro na escola. O mural em que havia trabalhado com Lia era uma explosão de sentimentos e cores, e, acima de tudo, uma declaração de quem ela era. Na sala de aula, as vozes dos colegas eram como um zumbido distante. Clara visualizava o espaço da apresentação, a mistura de expectativa e medo a sufocava. E se seu pai não estivesse lá? Um pensamento que a fazia se sentir vulnerável, seu coração batia acelerado. A presença dele agora era um peso que ela não sabia como carregar. Vai dar tudo certo, Clara. Você está pronta para isso. Lia sussurrou, puxando-a para mais perto. O sorriso confiante da amiga trouxe um pouco de calma, mas o seu olhar para a porta da sala se manteve atento. Cada batida de seu coração parecia ecoar em suas orelhas. Quando a professora a chamou, Clara se levantou, tentando ignorar as mãos trêmulas. Com um profundo suspiro, ela se dirigiu ao mural. Cada pincelada que ela havia dado, cada cor escolhida com tanto carinho, tudo estava ali, reparando a velha dor e dando forma a novas esperanças. Este mural representa a minha verdade, começou ela, com a voz firme, mas o tremor ainda visível. Cada parte dele é um pedaço de mim que um dia pensei que deveria esconder. Os olhares de seus colegas eram mistos. Alguns pareciam intrigados, outros admirados. Mas, acima de tudo, havia um ar de respeito que a envolvia. Clara soltou um sorriso tímido, sentindo a energia do momento a encorajando a seguir. Ser diferente não é uma fraqueza, é uma força, ela prosseguiu, suas palavras se tornando uma onda de coragem. Aprendi a me amar, a me ver como sou, e agora quero que vocês também se permitam. Nesse instante, algo a fez hesitar. A porta se abriu levemente, por um momento, Clara viu seu pai. Embora estivesse com o rosto sério, seus olhos pareciam brilhar com algo que não conseguia decifrar. O coração dela disparou,
e a necessidade de continuar cresceu. Ela olhou mais uma vez para o mural, para as criações que representavam suas lutas e suas conquistas. Sua apresentação foi recebida com aplausos calorosos, e a sensação de triunfo a envolveu como um abraço. Quando se virou para seu pai, ele ainda estava na porta, agora com uma expressão indecifrável. E, em um impulso, Clara sentiu que talvez a verdade vinda de sua boca precisasse ser a próxima. No entanto, antes que pudesse dizer algo, o celular de Lia vibrou. A amiga leu a mensagem e, de repente, o olhar dela se transformou. Clara, é a sua mãe. Ela quer falar com você. É urgente. Aquelas palavras ecoaram como um trovão. Clara olhou para Lia, e depois para seu pai, a confusão crescendo. Com a minha mãe? Agora? Perguntou, a vontade de desvendar o que estava por trás da urgência fazendo seu coração acelerar novamente. Essa possibilidade fez sua mente girar. Clara imediatamente se questionou. O que aquela conversa significava? Um novo capítulo estava prestes a começar, mas que revelações apareciam pelo caminho? Era hora de descobrir. Clara sentiu o peso daquelas palavras como uma âncora no fundo do seu estômago. Sua mente começou a girar, suas mãos trêmulas tremiam levemente, enquanto ela olhava para a mensagem no celular de Lia. Clara, você vem comigo? Lia perguntou, seu tom de voz carregado de preocupação. O murmurinho da sala parecia distante, como se tudo fosse um grande eco. Clara assentiu lentamente, sentindo que as paredes da escola começavam a se fechar ao seu redor. Levou um segundo para entender que o que estava acontecendo era muito maior do que apenas uma conversa com a mãe. Era como se todas as incertezas que ela tinha guardado tivessem encontrado um caminho para se manifestar, trazendo à tona uma torrente de emoções. Vamos, você precisa saber o que está acontecendo, Lia insistiu, puxando Clara pela mão. No corredor, as luzes fluorescentes piscavam, e o som do espaço se misturava ao ritmo acelerado de seu coração. A sensação de urgência a consumia. O que a mãe teria a dizer? Clara havia se esforçado tanto para se abrir, para ser mais forte, mas agora a dúvida consumia. Assim que chegaram ao telefone da escola, Clara hesitou ao pegar o aparelho. Olhou para Lia, que estava ao seu lado, com um olhar cúmplice, um misto de esperança e preocupação. Vai ficar tudo bem, sua amiga assegurou, mas Clara ainda estava paralisada pela expectativa que a cercava. Ela discou o número da mãe, e começou a contorcer o cabelo nervosamente. A voz da mãe ecoou na linha, uma mistura de amor e ansiedade. Clara, querida, eu preciso te contar algo muito importante. Parar. Clara se lembrou do mural, de como falar sobre suas verdades se tornou um ato de coragem e força. Mãe, conseguiu dizer, mas a voz da mulher a interrompeu. É sobre seu pai, e tudo o que aconteceu com ele. Você precisa saber a verdade, a mãe respondeu, a voz embargada, quase quebrando. Clara sentiu a garganta seca. O que a mãe estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Diga-me. O que aconteceu? Ela ouviu a respiração da mãe do outro lado da linha, um momento que parecia eterno. Ele não é a pessoa que você pensa. Há segredos sobre nossa família que não posso guardar mais. O coração de Clara pulou. As palavras da mãe eram uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Que segredos? Por favor, me diga. Vou te encontrar para que possamos conversar pessoalmente. Mas você precisa estar preparada. O que eu vou te contar vai mudar tudo. A ligação se encerrou, e Clara ficou com o telefone na mão, paralisada pela revelação iminente. Lia a olhava, a expectativa crescendo entre elas. O que aconteceu? O que ela disse? Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras que dessem sentido ao que acabará de ouvir. Mas, em vez disso, a confusão tomou conta dela como uma neblina. Não sei, mas é algo muito sério. É sobre meu pai e nossa família. Vou me encontrar com ela, Clara respondeu, já sentindo a pressão de um mundo completamente novo se desdobrando diante de seus olhos. Você precisa estar forte, Clara. Não importa o que venha, você não está sozinha, Lia disse, apertando sua mão.
E, enquanto saíam da escola, Clara sentiu uma mistura potente de medo e expectativa. A revelação estava prestes a chegar, e, em seu peito, uma dúvida pairava. O que mais ela poderia descobrir sobre suas raízes? Diante da iminência do encontro, Clara se deu conta que, talvez, esse não fosse o fim das revelações, mas apenas o começo de uma nova jornada que poderia transformá-la para sempre. O que mais sua mãe escondia? Era hora de desvendar os segredos ocultos em sua vida. Clara caminhava pelas ruas, sentindo que cada passo a levava a um destino incerto, mas inevitável. O sol se escondia no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, como se a cidade estivesse vestindo suas melhores roupas para aquele encontro. Lia caminhava ao seu lado, o gesto firme, mas o olhar de preocupação ainda grave. A mente de Clara girava como uma montanha-russa. O que sua mãe poderia dizer? Um turbilhão de perguntas a consumia. E seu pai? Ele era quem? As lembranças dos momentos em família a acompanhavam como sombras. Fragilidades e memórias que antes pareciam solidificadas agora se desfaziam, deixando um terreno instável. Clara, você está bem? A voz de Lia parecia se misturar aos sons da cidade. Estou, só pensando. Será que é algo muito grande? Clara respondeu, tentando manter a voz calma, mas falhando. Olha, não importa o que você descobrir. Você sempre pode contar comigo. Lembre-se, somos irmãs nessa nau furada, Lia respondeu, com um sorriso encorajador. Juntas, elas chegaram ao pequeno café onde Clara e sua mãe costumavam ir nas tardes de domingo. O aroma do café fresco e os doces expostos na vitrine eram quase reconfortantes, mas Clara sentia que, naquele momento, nada poderia apaziguar sua ansiedade. Vou esperar você aqui, tá? Vai dar tudo certo, Lia disse, olhando nos olhos dela com sinceridade. Aquela amizade se tornava um porto seguro em meio à tempestade que se formava. Clara respirou fundo, sentindo o peito apertar. Caminhou em direção à mesa reservada, onde sua mãe estava sentada. O olhar da mulher brilhava sob a luz morna do café, mas havia um peso nela que Clara não conseguia ignorar. Mãe, Clara começou, mas a mulher a interrompeu com um leve movimento da mão. Clara, eu estou aqui para te contar a verdade. Por favor, escute até o fim, a mãe disse, seus olhos refletindo um misto de amor e uma tristeza profunda. Eu estou pronta. Pode me dizer, Clara respondeu, tentando se afastar da tempestade que agitava seu coração. A mãe deu um leve suspiro, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Você sabe que seu pai e eu enfrentamos muitas dificuldades. Mas, Clara, nem tudo foi o que aparentou ser. A luta para manter a voz firme era evidente. Clara podia sentir o calor subir à sua face. Ela queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas permaneceu em silêncio. Seu pai ele tomou decisões que afetaram nossa família de maneiras que você nunca imaginou. Não é só sobre questões financeiras, mas coisas que envolvem o nosso passado e a verdade sobre quem ele realmente é, a mãe revelou, a voz quase quebrando. Quem ele é? Clara sussurrou, o medo dominando suas palavras. Eu não posso contar tudo agora, mas, o que posso dizer é que existem outras pessoas, outras histórias que você precisa conhecer. E talvez você possa encontrar respostas que nunca soube que procurava, a mãe respondeu, os olhos marejados. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés, como se o mundo tivesse mudado de repente. A verdade, ao que parecia, era mais complexa do que ela poderia suportar. Sentiu lágrimas ameaçarem fugir, mas lutou contra elas. O que mais está escondido, mãe? É mais do que eu posso explicar agora. Você precisa estar disposta a enfrentar tudo isso, Clara. Do contrário, pode ser doloroso, disse a mãe, olhando fixamente para os olhos da filha. A garra que Clara sentia em seu coração se transformou em uma pressão intensa. O que mais ela ainda descobriria sobre sua família? E a ideia de pessoas que poderiam estar ligadas a esse mistério começava a se formar em sua mente. Mas seria Clara forte o suficiente para atravessar essa tempestade? O olhar inquieto de sua mãe lhe ajudara a perceber que a verdade estava mais próxima do que ela pensava. Assim,
Enquanto terminavam a conversa, Clara decidiu que não recuaria. Um impulso de determinação a envolvia. A jornada para entender suas raízes havia começado, e cada revelação poderia fraturar tudo o que conhecia ou abrir portas que nunca suspeitou existirem. Mas a pergunta ainda residia dentro dela: quem seria essa outra pessoa que a mãe mencionou? O jogo estava apenas começando. Clara deixou o café com a mente ainda girando. O sol já havia se posto completamente, e a cidade iluminava-se com a luz artificial de postes e vitrines que piscavam, como se também estivesse apreensiva diante de sua situação. Lia a esperava com um semblante ansioso. E aí? O que aconteceu? Perguntou Lia, com um tom que misturava curiosidade e preocupação. É complicado. Minha mãe falou sobre meu pai, que existem coisas que eu não sei. A resposta saiu atrapalhada, como se as palavras fossem pesadas demais para carregar naquele instante. Você quer que eu vá com você procurar essas respostas? Lia ofereceu, e Clara sentiu um alívio imenso. Ter a amiga ao lado era como ter um escudo na linha de frente de uma batalha que ainda não tinha começado. Na verdade, preciso de um tempo para pensar. Tem muita coisa na minha cabeça. Clara hesitou, angustiada. O que seria esse outro mundo que sua mãe mencionou? Quais histórias estavam escondidas nas sombras do passado? Durante os dias que se seguiram, cada momento em casa parecia um eco do que sua mãe dissera. As fotografias nas paredes pareciam olhar para ela com um novo significado, como se escondessem segredos. Clara passou a revisitar cada uma delas, buscando elementos que pudessem desvendar o mistério. Mas tudo parecia um labirinto. Sem saída. Um dia, ao sair da escola, Clara decidiu que precisava descobrir mais. Suspeitava que o primeiro passo seria falar novamente com sua mãe. A conversa anterior a deixará mais confusa do que esclarecida. As perguntas se acumulavam, e a urgência de entender a verdade era quase palpável. Quando entrou em casa, encontrou sua mãe na cozinha, preparando o jantar. O cheiro reconfortante de arroz e feijão misturava-se com a ansiedade que fervilhava no ar. Mãe, podemos conversar novamente? Clara pediu, fazendo o coração acelerar. Claro, Clara. O que você tem em mente? A mãe se virou para a filha, a expressão preocupada, mas gentil. Clara sentou-se à mesa e respirou fundo. Sobre o que você disse, sobre meu pai. Eu preciso saber mais. O que ele fez? Por que você me disse que a verdade pode ser dolorosa? A voz dela tremia, mas a determinação crescia. A mãe hesitou, soltando a colher de pau e se afastou um pouco, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas profundas. Há coisas que eu não mencionei porque queria te proteger. Mas é hora de você saber, Clara. O passado do seu pai é sombrio e envolve pessoas que podem querer contato. E por que ele não está aqui? O que aconteceu com ele? Clara disparou as perguntas, sem esperar a resposta. Ele teve que se afastar por questões que não posso explicar agora. A mãe fechou os olhos por um momento, como se quisesse se resguardar da dor que as lembranças provocavam. Precisamos saber mais antes de falarmos sobre essa parte da história. Clara ergueu uma sobrancelha, confusa. Como saber mais? O que você quer dizer com isso? O desespero começava a tomar conta, e o medo de que mais verdades escondidas aflorasse causava um nó em seu estômago. Qualquer resposta que você procurar pode nos levar a assuntos que nem mesmo eu estou preparada para enfrentar, a mãe disse, com a voz embargada. Mas se você estiver disposta a buscar, eu vou te apoiar. Quais são essas pessoas? O que pode acontecer? Clara perguntou, os olhos arderam pela intensidade da confusão. A mãe hesitou, e nesse segundo, Clara percebeu que cada resposta poderia abrir um novo caminho ou fechar outros. Uma nova pressão surgiu em seu peito, e a sensação de não ter controle a sufocava. Eu vou te levar a um lugar onde podemos começar a entender isso. Mas você precisa prometer que estará pronta para qualquer coisa. Finalmente, a mãe conseguiu articular. Clara sentiu que um profundo abismo se abria diante dela, e no fundo, um reflexo de coragem foi se formando. O que estava por vir?
Uma ponta de medo se misturava com uma nova esperança. E, em sua mente, uma pergunta, agora mais do que nunca, parecia gritar. Quem seriam essas pessoas que se entrelaçavam em sua história? A jornada tinha apenas começado, e Clara se preparava para os desafios que viriam. Na manhã seguinte, Clara acordou com um nó no estômago. O encontro prometido com sua mãe pesava em sua mente. A ansiedade pulsava nas suas veias, e a frase de sua mãe ecoava: "Você precisa estar pronta para qualquer coisa." O que seria isso, qualquer coisa? Assim que Clara desceu para o café, a mãe já parecia decidida. Havia uma firmeza em seu olhar que Clara nunca tinha visto antes. Sentou-se à mesa, mas o café parecia amargo, como se aquele sabor familiar agora carregasse um gosto de incerteza. "Mãe, onde nós vamos? O que você tem em mente?" Clara perguntou, quebrando o silêncio pesado. A cada palavra, seu coração acelerava mais. "Não muito longe," a mãe respondeu, olhando pela janela com um ar distante. "Vamos visitar a casa de uma velha amiga, alguém que pode nos ajudar a entender. Ela faz parte dessa história." "E quem é ela?" A curiosidade e o receio se misturavam dentro de Clara, como tempestade prestes a eclodir. "Uma amiga do seu pai. Ela sabe mais sobre o que aconteceu, pode ser a chave para tudo isso." A resposta dela deixou Clara ainda mais inquieta. O que esse tudo significava? Durante o trajeto, as ruas que costumavam ser familiares pareciam se transformar. Cada esquina trazia uma sensação nova, um medo latente. O carro da mãe cortava a cidade, a cada semáforo, Clara olhava para fora, tentando encontrar alguma pista, algum detalhe que iluminasse o que estava à sua frente. Finalmente, chegaram a um casarão antigo, cercado por uma cerca de madeira quase em ruínas. As flores que antes enfeitavam o jardim estavam murchas, como se o próprio lugar estivesse submetido a um tempo que não perdoava. Clara sentiu um arrepio na pele ao sair do carro, quase como se aquela propriedade emitisse ondas de mistério. "Está pronta?" a mãe perguntou, colocando a mão no ombro de Clara, que apenas acenou com a cabeça. As duas subiram os degraus rangentes e tocaram a campainha. O som ecoou com um tom de nostalgia e incertezas. Momentos depois, a porta se abriu, revelando uma mulher mais velha, com cabelo prateado e olhos que pareciam ter visto muitas histórias. Um sorriso triste se formou em seus lábios. "Clara", disse a mulher, com uma voz suave. "Eu sou a Dona Elsa. Você finalmente veio." Clara sentiu o peso da estreia naquela presença, como se Dona Elsa fosse um elo entre ela e os mistérios que ainda não compreendia. A mulher convidou as duas para entrar, e ao cruzar a entrada, Clara notou que o ambiente estava carregado de fotografias em preto e branco, momentos congelados no tempo. "Seu pai sempre disse que você seria forte, Clara. E agora, você está aqui para ouvir uma parte da sua história", Dona Elsa começou, sua voz ecoando suavemente. Clara engoliu em seco. O que estaria prestes a ouvir? Cada fração de segundo parecia uma eternidade enquanto a mulher começou a falar sobre o passado de seu pai, sobre escolhas, sacrifícios e segredos que haviam moldado vidas. Essa conversa seria uma máscara que daria alguma clareza ou um novo campeão de incerteza? Ela sabia que, a partir dali, não haveria mais como voltar atrás. A curiosidade superava o medo, mas a tensão a envolvia como um manto pesado. Dona Elsa falou sobre um mundo que Clara não conhecia, e a cada palavra, o labirinto que era sua vida se tornava um pouco mais intrincado. O que mais estaria por vir? E, no fundo de sua alma, a pergunta que não queria calar: até onde essa nova verdade poderia levá-la? A realidade estava prestes a ser desvendada, e Clara percebeu que a verdade era uma espada de dois gumes, capaz de cortar tanto o que a oprimia quanto o que a libertaria. Um novo mistério pairava no ar, e Clara mal podia imaginar o que estava prestes a enfrentar. O futuro estava se aproximando, e a pergunta agora não era apenas quem eram essas pessoas, mas sim o que eu realmente quero descobrir? A luz que entrava pela janela iluminava o ambiente carregado de lembranças. Cada foto nas paredes parecia carregar um peso,
E Clara podia sentir os olhos da Dona Elsa sobre ela, mergulhando em sua história, fazendo conexões que pareciam ressoar como ecos de um tempo que ainda não vivenciara. Seu pai, ele tinha um sonho, Clara, começou Dona Elsa, a voz tremendo um pouco. Um sonho que envolvia não apenas ele, mas todas as pessoas que amava. Quando ele era jovem, ele estava disposto a fazer qualquer coisa por essa visão. Clara sentiu seu coração disparar. O que esse sonho significava? E por que isso agora parecia tão distante, quase irreal? Ele acreditava que poderia mudar o mundo de alguma forma. E parte desse plano envolvia você, mesmo antes de você nascer. A mulher fez uma pausa, como se esperasse que Clara absorvesse cada palavra. Antes de eu nascer? O que isso quer dizer? O tom de Clara era um misto de incredulidade e curiosidade. O nó em seu estômago se intensificava, acompanhado por uma onda de emoção. Seu pai acreditava que, se o mundo estivesse em constante transformação, ele poderia construir algo que deixasse um legado. Mas algumas escolhas, algumas decisões o levaram a um caminho que ele nunca desejou. Dona Elsa pegou uma das fotografias da mesa. Era uma imagem de um jovem sorridente que Clara reconhecia vagamente. Esse era seu pai com a gente na juventude. Ele sempre foi uma pessoa que vivia intensamente, mas a vida o desafiou mais do que ele esperava. Que tipo de desafio? A pergunta escapuliu de Clara, quase um sussurro. A sensação de que cada palavra proferida era uma peça quebra-cabeça que poderia revelar a imagem por trás de sua própria história. Ele teve de lidar com escolhas difíceis, situações que afetaram toda a família, incluindo você, Clara. Há muitos anos, ele tomou uma decisão que mudou a trajetória de todos nós. O ar parecia pesado, como se a verdade pairasse entre elas. Clara começava a perceber que o passado de seu pai era complexo, tecido com emoções e decisões que moldariam a maneira como ela o via. Uma sombra de dor e confusão se espalhou pelo seu coração. O que ele havia feito? O que a havia afastado dele por tanto tempo? Além disso, há uma consequência daquelas decisões que afeta você diretamente. As palavras de Dona Elsa cortaram como uma faca. Clara sentiu um frio na espinha, o sentimento de que a conversa estava prestes a se tornar ainda mais intensa. Como assim, uma consequência? A voz de Clara estava carregada de ansiedade. Ela observou a mulher se movimentar para buscar outra foto, uma mais escura, mais sombria, com um grupo de pessoas em uma sala fechada. Os rostos eram sérios e a atmosfera parecia carregada de tensão. Essas pessoas, Clara, eram parte do que seu pai estava lutando contra. É uma história que foge do que você conhece, mas é essencial que você saiba. O que ele fez, foi por amor à família. Clara sentiu um calor subir pelo rosto. A revelação não era apenas um espelho que refletia quem era seu pai, mas também quem ela era, quem poderia ser. A imagem de um homem decidido, mas vulnerável. E com isso, uma pergunta ardente começou a brotar em sua mente. Dona Elsa, o que eu faço com tudo isso? Qual é o meu papel nessa história? A voz de Clara tremia, mas a determinação começava a tomar forma. Dona Elsa olhou diretamente nos olhos de Clara, seu olhar profundo e sincero. O seu papel é descobrir a verdade. E isso pode mudar sua vida e sua relação com o passado de uma forma que você nunca imaginou. A resposta a acendeu ainda mais. Havia algo escondido nessa história, algo que poderia trazer luz às suas incertezas, mas também poderia revelar a profundidade das feridas que ainda estavam abertas. Clara percebeu que a busca por esse conhecimento não era apenas sobre seu pai, mas sobre ela mesma. E enquanto a respiração dela se tornava mais rápida, um novo pensamento aflorou. Será que ela estava pronta para enfrentar tudo isso? A verdade, fosse ela qual fosse, estava se aproximando, e um novo impulso de força se erguia dentro dela. Estou pronta! Clara exclamou, firme e decidida. Mas, ao dizer isso, um novo receio a atingiu. Até onde essa verdade a levaria? Enquanto Dona Elsa sorriu, Clara percebeu que a próxima revelação poderia abrir portas que nunca imaginou serem impossíveis. E seu coração pulsava com uma mistura de esperança e medo, entrelaçados em um caminho complexo que apenas começara a desvendar. A verdade a espreitava nas sombras,
E Clara saberia em breve que algumas verdades eram mais perturbadoras do que a maioria dos segredos. Clara respirava fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que a invadia. O que ela estava prestes a desvendar poderia mudar tudo, e essa ideia a deixava inquieta. Olhou para Dona Elsa, que parecia estar ali, pronta para conduzi-la por um caminho repleto de surpresas. Como posso descobrir essa verdade? A pergunta que saíra de seus lábios soou mais frágil do que Clara gostaria. Dona Elsa observou-a com um misto de preocupação e orgulho, como se ela visse a coragem brotando no coração da garota. Você precisa começar por entender onde tudo começou, respondeu Dona Elsa, gesticulando em direção à mesa, onde dissera estar guardadas outras lembranças. Aqui estão documentos que seu pai deixou. Cartas, anotações, pedaços do seu sonho. E talvez, algumas pistas que o levarão de volta ao ponto inicial de tudo. Clara avançou com cautela, puxando uma caixa antiga que estava coberta por uma fina camada de poeira. Cada movimento era como abrir um cofre de segredos guardados a 7 chaves. O cheiro de papel amarelado invadiu suas narinas enquanto ela destampava o compartimento. Dentro, as lembranças esperavam. As cartas estavam amareladas pelo tempo, mas Clara se sentiu imediatamente atraída por uma delas. Começou a ler em voz alta, o coração acelerado. Era uma carta destinada a uma pessoa chamada Rafael, cheia de anseios, esperanças e promessas de um futuro radiante. Rafael, espero que você entenda minhas razões. A luta é difícil, mas é por todos nós. Estou fazendo isso por você, por Clara. O nome dela fez o estômago dela revirar. Por mim? O que ele estava planejando? A voz de Clara falhou ao pronunciar aquelas palavras, e sua mente começou a correr. Cada letra era um convite a explorar um passado que estava oculta para ela. Essas cartas falam de um projeto grande que eles tinham, uma visão de uma vida melhor para todos. Porém havia pessoas que não estavam dispostas a permitir que isso acontecesse, explicou Dona Elsa, enquanto Clara continuava a leitura, tomado por um turbilhão de sentimentos que nem sabia interpretar. Ele fez inimigos? Ele estava em perigo? O medo começava a se infiltrar nas suas perguntas, e a ideia de que seu pai havia se colocado em situações arriscadas a deixava ansiosa. Sim, Clara. E isso não só o afetou, mas afetou toda a família. Mas ele nunca se deixou abater por isso. Seu pai era um lutador. Aquelas palavras trouxeram um conforto temporário, mas logo foram ofuscadas pela incerteza. Clara tinha uma nova missão, mas a dúvida persistia, e se o que ela encontrasse não fossem apenas verdades reveladoras, mas também feridas profundas? Ao terminar de ler a carta, Clara encontrou uma foto cuidadosamente dobrada entre as páginas. Ao abri-la, suas mãos tremiam quando reconheceu o lugar. Era um centro comunitário que se erguia no coração da cidade, um lugar que ela sonhava em reformar um dia. Ele estava listado nos sonhos do pai. Depois de tudo que li, estou mais confusa do que nunca, ela admitiu a Dona Elsa, os olhos cheios de lágrimas. Eu quero entender a verdade, mas e se essa verdade romper com tudo que conheci? Dona Elsa segurou sua mão, transmitindo força. Às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam a um lugar de cura, Clara. Você precisa encontrar esse centro e ver com seus próprios olhos. Está tudo interligado. Clara concordou, um misto de determinação e receio pulsando dentro dela. Agora era uma questão de tempo, descobrir como o sonho de seu pai poderia ainda reverberar em sua vida. Ao sair da casa de Dona Elsa, seu espírito estava em chamas, mas com um toque de incerteza. Afinal, o que realmente estava esperando por ela nessa nova jornada? A ideia de desvendar um plano elaborado e sombrio a enchia de uma ansiedade elétrica. As perguntas giravam na sua cabeça. O que eu vou encontrar neste centro comunitário? Será que estou pronta para tudo isso? Neste emaranhado de emoções, Clara percebeu que, mais do que um legado do pai, ela estava prestes a enfrentar seu próprio destino. A busca pela verdade começava, e a luz da compreensão poderia iluminar caminhos desconhecidos. Mas, mesmo enquanto caminhava, a sombra da dúvida a seguia. Que sombras do passado ela iria encontrar? E, principalmente,
Qual seria o peso das verdades que um dia pensou ser inabaláveis? Clara caminhava pelas ruas, sentindo o peso do passado em seus ombros, mas uma determinação nova começava a brotar dentro dela. O centro comunitário estava a poucos quarteirões e a cada passo, as memórias que havia escutado de Dona Elsa reverberavam em sua mente. O sonho do meu pai, pensava. O que ele havia planejado para eles? Como ele lutou por um futuro melhor? Assim que chegou ao local, a primeira coisa que notou foi a fachada desgastada do centro. A tinta, que um dia fora vibrante, estava desbotada, como se o lugar tivesse esquecido seu propósito. Havia algo triste e belo ao mesmo tempo, e Clara sentiu um aperto no coração. Era como se o centro estivesse esperando, assim como ela, por uma segunda chance. Ela empurrou a porta de vidro, e o rangido a fez sentir que estava cruzando o limiar de um passado esquecido. O interior era espaçoso, mas vazio. Cartazes desbotados nas paredes ainda promoviam eventos passados, e o cheiro do café deixado em uma mesa sobrecarregada parecia ecoar das risadas que aconteceram ali. Clara respira fundo, tentou conectar os pontos. Era ali que um sonho havia começado, e talvez, ali mesmo, ela pudesse descobrir a verdade que tanto buscava. Caminhou até o fundo da sala, onde uma grande janela permitia a luz do sol entrar. Foi então que seus olhos se prenderam em uma parede repleta de recortes de jornal. Inauguração do Centro de Oportunidades. João Silva, empresário visionário, investe no futuro comunitário. O nome fez seu coração disparar. João Silva era seu pai. Clara se aproximou e leu os artigos. Havia descrições de como ele havia se envolvido nas comunidades, promovendo oportunidades para as pessoas. As palavras aqueciam seu coração, mas logo uma nuvem de incerteza pairou sobre ela. Como tudo isso havia mudado? O que aconteceu com aquele sonho? Ela começou a perceber outras fichas na mesa. Em um pedaço de papel, Clara encontrou anotações que listavam projetos não finalizados. Caminho para a liberdade, uma ideia que parecia girar inteiramente em torno de oportunidades e crescimento. Clara tocou o papel, sentindo a conexão com seu pai se intensificar. Ele lutou por isso. Enquanto examinava melhor o ambiente, ouviu uma porta se abrindo. Uma mulher de cabelos grisalhos e um olhar firme entrou na sala. Você deve ser a Clara, disse ela, com um sorriso, como se esperasse por aquele momento. Meu nome é Helena. Eu trabalhei com seu pai. O coração de Clara pulou. Era exatamente o que precisava. Você pode me contar sobre ele? Sobre o sonho? Por que tudo isso acabou? Sua voz estava tingida com esperança e anseio. Helena sentou-se à mesa e começou a falar, suas palavras entrelaçando histórias de sonhos e desilusões. Ela falou sobre como João acreditava na força da união, como lutava incansavelmente para fazer seu sonho acontecer, atraindo pessoas e recursos para a comunidade. Mas, a cada vitória, havia uma nova luta. Ele havia feito inimigos que não queriam que suas ideias prosperassem. O problema veio quando eles começaram a ver você como uma ameaça. Seu pai não desistiu, mas algumas decisões o fizeram se afastar para proteger a família. Ele viveu com medo de que seu sonho virasse um pesadelo. Clara ouviu com atenção, cada palavra batendo como um tambor em seu coração. Seu pai havia se distanciado por amor, por proteção. E a sensação de raiva que um dia sentirá começou a se esvair, dando lugar à compreensão. Eu não sabia disso. Quero ajudar. Como posso? Sua voz estava cheia de uma determinação renovada. Helena sorriu. O que você já faz é um grande passo. Você é a continuidade do legado dele. E isso ainda pode ter um impacto. Há reuniões para reerguer o centro. Sua voz pode ser a chave para recomeçar. Aquelas palavras ressoavam dentro de Clara, como um hino de esperança, ela se sentiu mais forte. Agora, não era apenas sobre o que seu pai fez. Era sobre o que ela poderia fazer. Ela estava pronta para se erguer. Enquanto deixava o centro, sua mente estava em um turbilhão. Clara não queria ser apenas uma herdeira. Ela queria ser uma criadora. Um pedaço do legado de seu pai seria reconstruído pelas mãos dela e das pessoas que vieram antes.
Daquele dia em diante, Clara não escondeu mais. Se fosse preciso lutar pelo sonho de seu pai, ela o faria de maneira intensa. E tudo começaria ali, com a pequena comunidade, uma sala cheia de cor, amor e união. E a cada passo rumo a esse sonho, Clara sentia que cada parte dela se unia à história, transformando dor em força. Nos meses que se seguiram, ela trabalhou, organizou eventos, trouxe a comunidade de volta à vida novamente, ajudando a reconstruir o centro que um dia seu pai sonhou. Clara não estava apenas escrevendo um novo capítulo da história da família, ela estava criando uma nova era, onde a arte e a verdade se uniam para trazer luz ao que estava escondido. E no final, em uma grande inauguração na nova versão do centro, Clara sentiu o peso se dissipar. O coração estava leve, sua alma radiante. Quando viu seu pai entre a multidão, uma onda de amor tomou conta dela. Não era apenas a celebração de um sonho, mas o resgate de algo que nunca deveria ter sido perdido. O ciclo da vida se completará, e Clara sabia que aquela era apenas a primeira de muitas conquistas que ainda viriam. Este foi o momento de transformação. Clara renasceu não apenas como filha de João, mas como uma líder, uma artista. E, acima de tudo, como quem abraça suas verdades, por mais difíceis que sejam. Sua jornada continuaria, mas agora, à luz da verdade. E agora que você chegou ao fim dessa história, não esqueça, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de mostrar seu apoio e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo.